Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 24. Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Lucas, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando disso, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Repita comigo: varrida e ornamentada. Mais uma vez: varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Curva a tua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante do teu altar e da tua presença. Seus louvores foram entoados. Papai querido, a tua palavra foi lida, agora ministra sobre os nossos corações aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, papai. Sê com cada um aqui, sê com cada um dos que estão em casa, acompanhando pela live. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, nos fortaleça, me usa, papai querido. Eu me curvo, eu me prostro, eu me humilho ante aos teus pés, papai querido, para que eu seja instrumento teu aqui nessa noite, que de alguma forma a tua palavra possa ir de encontro a cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 25, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos meditar em cima dele nessa noite. Diz assim: e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Querido, o texto de Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, traz uma das narrativas mais intrigantes do Novo Testamento acerca do mundo espiritual. Jesus está falando disso, mundo espiritual. Ao ser questionado por alguns da multidão, e aí nós teríamos, para você entender, nós teríamos que voltar um pouquinho no contexto anterior, a partir do capítulo 14, Jesus vai dar um relato interessante, depois de ser questionado por alguns da multidão, sobre com que autoridade ele expulsava demônios. Jesus havia acabado, se você voltar aí no texto anterior, no contexto do texto que a gente chama, Jesus havia acabado de expulsar o demônio de um jovem que era mudo. Jesus entendeu que uma ação demoníaca, uma ação do demônio, inibia aquele jovem, aquele moço, que ele emitisse fala, que ele falasse, ou seja, ele estava num estado de mudez. E Jesus, ao expulsar o demônio, o texto diz lá no versículo 14, de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o texto diz que o mudo passou a falar. Porém, quando isso acontece, Jesus, além de receber a adoração de alguns da multidão, declarando que ele de fato fez um milagre, ele também vai ser contestado.
Alguns começam a dizer que Jesus expulsou aquele demônio daquele moço mudo porque ele tinha o poder de Belzebu, porque ele agia em função de Satanás. É por isso que Jesus vai relatar esse texto que nós lemos. Jesus vai dar um relato interessante depois de respondê-los. Ele os relata que certo homem, depois de ter a sua casa espiritual habitada, preste bastante atenção nesse termo, casa espiritual nessa noite. Depois de ter a sua casa espiritual habitada por um espírito imundo, ele se viu em dado momento liberto daquele demônio. Jesus não diz quem libertou ou como libertou, mas ele declara, aquele demônio saiu, aquele demônio o abandonou. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Amém. E quando esse espírito o abandona, ao que tudo indica, segundo os relatos de Jesus, a sua vida, de certa forma, teve uma melhora significativa. O texto diz que a sua casa ficou varrida e ornamentada. E é exatamente isso que Jesus faz quando ele nos liberta do peso do pecado. É exatamente isso que Jesus faz quando ele nos liberta da ação do inimigo. Paulo vai dizer que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E é por isso que a casa desse homem, primeiro, ficou varrida. Quando eu vou varrer uma casa, eu vou varrer porque ela está suja. Toda impureza que havia naquele moço foi tirada. Toda impureza que havia naquele moço foi varrida para fora. Toda impureza que havia naquele homem foi tirado para fora, foi colocado no lixo, para o lado de fora da sua casa espiritual, de fora da sua habitação espiritual, de fora do seu tabernáculo, do seu templo espiritual. E não apenas varrida, mas essa casa agora ela é ornamentada. Essa casa agora ela está limpa o suficiente para que ela possa ser ornamentada. E ornamentar, querido, é mais do que embelezar. Ornamentar é organizar. Jesus coloca, aliás, o Espírito Santo coloca aquela casa em ordem. E, querido, é exatamente isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ele não apenas varre a nossa sujeira, mas ele reorganiza a nossa casa. Ele ornamenta a nossa casa. Quantos aqui tinham as suas vidas desorganizadas? Quantos aqui tinham uma vida emocional desequilibrada? Quantos aqui saíram de depressões? Quantos aqui saíram de um cárcere onde Satanás oprimia e agora estão em uma condição de libertos? Agora estão em uma condição de uma casa varrida e organizada. Todavia, querido, o fato de permanecer inabitada, e é esse o erro, a casa está varrida e ornamentada, mas ela permanece vazia. E o fato dela permanecer vazia, inabitada, mesmo estando varrida e organizada, trouxe consequências graves para aquele homem. O texto diz que o demônio, depois de andar por lugares áridos, ele volta, amém? E não encontrar repouso, ele volta para aquela casa, para aquele mesmo ponto de origem, para aquele mesmo lugar onde outrora ele oprimiu, onde outrora ele escravizou. O texto diz que, encontrando a casa vazia e inabitada, ele retorna e traz outros 7, piores do que ele. E o texto diz que o estado último daquele homem foi pior do que o seu primeiro estado.
Você está entendendo? Talvez você esteja aí do teu lugar se perguntando aonde o pastor quer chegar nessa noite. O que o Espírito Santo quer nos revelar nessa noite. Querido, mas engana-se quem pensa que Jesus, ao relatar essa história, que nós não sabemos quem expulsou, só sabemos que o demônio saiu desse homem que está sendo citado do versículo 24 ao 26, e ele não está falando daquele mudo, não, aquele mudo acabou de ser liberto e agora ele fala. Ele está citando um relato, ele está citando uma história, ele está falando de um perigo. E engana-se quem pensa que Jesus está falando sobre quantidade de espíritos. Porque muitas das vezes quando nós lemos esse texto, nós focamos na quantidade de espíritos que aquele espírito imundo trouxe consigo, depois de voltar e ver que a casa estava varrida, organizada, porém inabitada. Jesus não está falando disso. Jesus não quer enaltecer quantidade de demônios, como muitos pastores e muitas igrejas fazem por aí, dando maior ênfase, amedrontando os seus, dizendo inverdades bíblicas sobre esse texto. Não, Jesus está se referindo primeiro ao mundo espiritual e o perigo de deixarmos nossa casa espiritual vazia. É disso que Jesus está falando. Do perigo de mantermos uma casa espiritual inabitada. Do perigo de mantermos uma casa espiritual sem o morador mais interessado nela, Espírito Santo de Deus. É disso que Cristo está falando. Do perigo de não abrirmos a nossa casa depois de uma vez organizada e varrida, para que o Espírito Santo passe a habitar nela. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem nessa noite, eu diria: o perigo de deixarmos a nossa casa espiritual inabitada. O perigo de deixarmos a nossa casa espiritual à mercê do inimigo. Aleluia! E nesse sentido, querido, no que diz respeito ao mundo espiritual, e nós vamos falar um pouquinho dele aqui nessa noite, é preciso entender algumas coisas. Jesus quer nos relatar alguns fatos, Jesus quer nos relatar algumas verdades, e a primeira verdade que nós precisamos saber acerca do mundo espiritual é com quem estamos lidando. Tão importante quanto conhecer. Me fizeram assim para me voltar para trás, mas eu posso ficar aqui? Posso? Amém. Tão importante quanto conhecer, querido, aquele que habita dentro de nós, tão importante quanto conhecer Jesus, é conhecer o inimigo da sua alma. Sabe qual é o problema do cristão atual? Ele não conhece de fato a proporção da luta a qual ele está inserido. Você precisa saber com que tipo de inimigo você está lidando. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Paulo vai dizer em Efésios, quando ele fala acerca da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra a carne. Cadê você, igreja? Contra carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século, deste mundo. Você está entendendo? Pastor, eu não entendi. Você precisa definitivamente saber com quem você está lidando. Deixa eu dizer para você, existe um mundo espiritual e ele não pode ser ignorado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus sabia exatamente com quem ele estava lidando. Tanto é que ele teve discernimento suficiente para expulsar um espírito imundo que calava a voz de um moço, que fazia com que ele fosse ou ficasse em uma condição de mudez. Porém, alguns da multidão não sabiam. E começaram a acusar Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu,
uma nomenclatura adotada de Baal, que era um deus antigo dos filisteus, e que era utilizada pelos judeus para se referir a Satanás. Era como se fosse um apelido, me permita dizer isso aqui nessa noite, um apelido dado a Satanás. Este expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, esse expulsa demônios pelo poder de Satanás. E diante dessas acusações, está aí no texto lateral, a partir do versículo 14, diante dessas acusações, Jesus aproveita para, em sua defesa, ensinar algumas lições sobre o mundo espiritual. E dentro desse contexto, a primeira lição, no sentido de saber com quem eles estavam lidando, é que reino dividido contra si mesmo não subsiste. Reino dividido contra si mesmo não subsiste. Versículo 17 e 18. E sabendo ele o que se lhe passava no espírito, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. E aí Jesus conclui dizendo: se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Sabe o que Jesus está querendo dizer para aqueles judeus que o acusaram, para aqueles fariseus, saduceus e escribas que questionaram o poder de Jesus e com que autoridade ele expulsava demônios? Ele está dizendo: olha, Satanás, ao contrário do que vocês pensam, é um reino organizado. Ou, aqui ó, para de pensar que o reino de Satanás é uma balbúrdia. Eu acho que tem crente que pensa que o reino de Satanás é uma bagunça, é uma capetada correndo para lá e para cá, o meu filho, e um chuta a bunda do outro, e cutuca com o tridente a bunda. Não. Você está entendendo? O reino de Satanás é organizado. Isso aqui, eu vou me apropriar da fala de Paulo. Amém? Porque se eu me aproprio da fala de Paulo, eu não corro o risco de cair numa heresia. Mas isso aqui sou eu. Quando eu olho para a passagem, por exemplo, do endemoniado gadareno, eu entendo que existe um territorialismo na questão do mundo espiritual quando o assunto é Satanás. Existem certas regiões que ele domina. Existem certas regiões em que ele atua com um tipo de maldição ou de opressão. Existem certas regiões que ele oprime de certa forma. Vocês estão entendendo? Amém? É por isso que Paulo fala de principado. Principado vem de quê? Governo. É por isso que Paulo fala de potestade. Potestade vem de quê? Poder. A nossa luta é contra o governo de Satanás. A nossa luta é contra o poder de Satanás. Você está entendendo? Pastor, por que você está citando isso? Para você entender que esse mundo espiritual ao qual nós conflitamos e contra-atacamos o tempo todo, militamos o tempo todo, é um reino organizado. Satanás nunca lutará contra si mesmo. Ele é sagaz. Ele é astuto. Ele é inteligente. Ele é estrategista. Porque se ele fizer isso, querido, ele está dividindo o seu próprio reino. Você precisa conhecer o inimigo com o qual você está lidando. E ele não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. Outra coisa, nunca subestime o poder que ele tem. Ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, mas ele tem força. Tanto é que o próprio Cristo o chama de valente.
Pastor, onde você viu isso? No próprio contexto. No próprio contexto. Versículo 21, Jesus diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Esse valente aqui é Satanás. O próprio Cristo o coloca na posição de valente. Ou seja, ele tem força, ele tem poder. Todavia, há um, e esse um é Cristo, que é mais valente do que ele. Tão importante quanto entender, querido, que Satanás tem poder, é entender que Jesus Cristo, aquele que te salvou, aquele que te resgatou, aquele que morreu na cruz por você, ressuscitou, venceu a morte, ele é mais valente do que Satanás. Mais do que isso, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, a quem até os demônios se submetem. Glória a Deus. Você precisa entender, ele é valente, ele é astuto, ele é forte, mas tem um Deus que habita dentro de você, que é mais forte do que ele. O versículo 22 do capítulo 11 diz assim: mas sobrevindo porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Sabe o que Cristo está querendo dizer? Eu não apenas destruo, como eu pego aquilo que ele roubou, aquilo que ele tirou dos meus. Tiraram a voz desse rapaz, eu derrotei, eu sou mais valente do que ele, devolvi a fala para ele. Você está entendendo? Você precisa, querido, conhecer o inimigo ao qual nós contra-atacamos. Você precisa entender que tipo de luta você está travando. Ou o maior pecado dos cristãos atuais é combater o combate errado. Eu já disse isso aqui outras vezes, em outras oportunidades, e vou repetir. Se Paulo diz que combateu o bom combate, é porque existiam combates que não precisavam ser combatidos. Existiam combates que não eram bons. Existiam combates que eram maus. Para de combater combate que não é seu. Para de contra-atacar no mundo errado. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, se não me engano, no capítulo 11, ele vai dizer assim: mas as armas das nossas milícias são espirituais e não carnais. As armas da sua milícia, querido, é a oração. As armas da nossa milícia é o jejum. As armas da nossa milícia é frequência no culto. As armas da nossa milícia é leitura da palavra. Para de contra-atacar com as armas erradas. Para de contra-atacar murmurando. Para de contra-atacar reclamando, questionando. Para de brigar com sua sogra. Repreende o demônio que tem nela. Posso ouvir um amém? Paga nessa mulher, pastor, mas é o cão. Então expulsa. Eu não estou falando para no almoço de domingo, você colocar a mão na cabeça de sua sogra e falar: sai, demônio aqui. Eu estou falando para você. Você vai acabar com o almoço de domingo. Você está entendendo? Mas lá no seu íntimo, dobra o joelho e fala assim: Deus, eu repreendo. Sabe que a pessoa que fica te apurrinhando no serviço? Repreende o inimigo que está usando ela para te apurrinhar. Posso ouvir um amém aqui? Lute com as armas certas. Lute com as armas corretas. Conheça o inimigo que você tem, querido. Não desconsidere que há um mundo espiritual. Tem crente que caminha nesse mundo ignorando que há um mundo espiritual. Nesse mundo espiritual tem Deus. Nesse mundo espiritual tem Espírito Santo. Nesse mundo espiritual tem Jesus. Tem anjos, arcanjos, querubins, mas tem demônio.
Tem demônio. Pastor, e ele apurrinha o tempo? Apurrinha. É. Você entendeu? Para de ignorar o mundo espiritual. Você precisa entender que existe um mundo espiritual, que parte dele é imperado por Satanás, e que esse reino é organizado, ele não se divide em si mesmo. Segunda coisa, no que diz, preste bastante atenção nisso, no que diz respeito ao mundo espiritual, não há lugar para neutralidade. Repita comigo, no que diz respeito ao mundo espiritual, não há lugar para neutralidade. Mais uma vez, não há lugar para neutralidade. Pastor, eu não entendi. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino de Satanás. Não há meio termo. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino de Satanás. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não há meio termo. Não há. O perigo de uma casa inabitada, o perigo de uma casa varrida, organizada, porém, sem a habitação do Espírito Santo, é que eu me torno zona neutra. E zona neutra da legalidade para que Satanás volte. Porque ele sabe que no mundo espiritual não existe zona neutra. Ou eu pertenço a Deus, ou eu pertenço ao diabo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Pastor, onde é que você viu isso? No mesmo texto que você acabou de ler. Versículo 23, Jesus conclui, antes de contar a história desse moço que o espírito imundo o abandonou e a casa ficou varrida e ornamentada, Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. É isso que Jesus está dizendo. Ou você pertence a mim, ou você pertence ao diabo. Ou você é por mim, ou você é contra mim. Não dá para ter neutralidade no que diz respeito à vida espiritual. E quem comigo não ajunta, espalha. Querido, a qual reino você pertence? Quem é que governa a sua vida? Sabe por que eu já disse isso aqui outras vezes, vou dizer novamente. Sabe por que o apóstolo Paulo diz assim aos Efésios? Portanto, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que Paulo diz isso? Ele está indagando os Efésios. Quem governa vocês? Deus, o Espírito Santo, ou Baco, o Deus do vinho? Porque Efésios adorava esse Deus, Baco. E a adoração a Baco era regada por orgias, prostituições e muita bebida. Paulo está dizendo, a quem vocês pertencem? Aí vem uma pá de cristão atual que encontra base nesse texto para beber um golinho. Não, mas aqui, porque o texto diz que não pode se embriagar. Vai tomar banho, meu irmão. Eu posso beber um vinhozinho para abrir o apetite. Vai abrir o apetite na casa do chapéu. Vai tomar biotônico Fontoura. Vai beber emulsão Scott. Vai comprar Lavitan. E tem para mulher, para homem, para velho. Tem para todos os gostos. Compra Centro. Mas não bebe não, senhor. Não, pastor, uma cervejinha sem álcool. Filho do cão. Porque no fundo, você tem desejo e vontade daquele tempo de orgia que você vivia na bebedeira. O que é que te governa? Ou você pertence
a Deus ou você pertence ao diabo. Não tem meio termo. No lugar, na vida espiritual, não há lugar para neutralidade. Pastor, não entendi isso. Não dá para ficar em cima do muro. Toma uma decisão na tua vida. Para de estar na igreja e querer se portar como filho das trevas. Para você não sair daqui falando que eu te chamei de filho do diabo. Para. Dá aleluia, glória a Deus, mas as suas redes sociais são recheadas de pornografia. As suas redes sociais são recheadas de músicas com conotações baixas, vulgar. E quando elas são mais leves, é música de corno. Pastor, hoje você está virado no giraia. Colocaram um microfone aqui, eu acho que esse trem... Esse trem tem um efeito colateral. Depois eu vou perguntar lá na Multissom. Tem um efeito colateral naquele microfone, eu fiquei meio doido. Mas eu estou cansado desse bando de crente que fica neutro. Uma hora é de Deus, uma hora é do diabo. Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. O perigo da neutralidade espiritual é o de uma casa varrida e organizada, porém inabitada. Tem um certo autor chamado Oswald Chambers, que chama a neutralidade espiritual de covardia. Se você é um neutro espiritual, você é um covarde. Sabe por quê? Porque o covarde não se posiciona. Covarde não veste a camisa. Covarde se esconde atrás de crente de oração. Como assim, pastor? Está sempre pedindo oração para quem é mais crente do que você. Mas não tem uma vida de oração em si mesmo. Você está entendendo? Quem tem uma vida neutra é alguém covarde, alguém desleal. Desleal com quem? Desleal com Deus. Que varreu e organizou a sua casa para você não abrir a porta e deixar que ele habite dentro dela. Terceira verdade, para aqueles que nos visitam voltar. Você está entendendo? Satanás sempre procura um lugar para repousar. Satanás sempre procura um lugar para repousar. O texto diz assim, versículo 24: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Sabe o que é um lugar árido? Deserto. Procurando o quê? Repouso. Sabe por que Satanás voltou para aquele homem aqui no texto? Porque ele não achou um lugar para repousar. Porque todas as casas que ele bateu estavam habitadas. Porque em todas as casas espirituais que ele bateu, havia um proprietário nela. Isso aqui eu estou conjecturando. Você está entendendo? E quando ele achou um proprietário mais valente do que ele não entrou. Mas ele estava cansado de andar. Então eu vou voltar para o meu lugar de origem. Quem sabe lá está inabitado. E aí eu posso encontrar repouso. Sabe qual é o problema, querido, de repouso? É que quem repousa, descansa. Você já viu que esse sofá que sua mulher detesta que você deita nele, mas você insiste em deitar? Você não deita nesse sofá. Olha, está ficando só uma marca nele. Está até fundo aqui, ó. Por quê? Porque nele você repousa. Quem repousa, deita. Quem repousa, se sente em casa. Pior é quando saiu do sofá e foi para o seu quarto espiritual.
significa que ele já habita dentro da sua vida íntima. E aí eu não estou falando de sexo, não, pelo amor de Deus, estou falando de intimidade. Ele nutre intimidade, porque ele visita o quarto, talvez ele até come na sua cozinha espiritual. Você está entendendo? Ele anda, mas procura um lugar para repousar. Pare de ser pousada para Satanás. Pare de ser hotel, casa de veraneio para Satanás, para o capeta. Para. Ele sempre encontra um lugar, um divã onde ele pode deitar na sua casa espiritual. Para com isso. Para de dar. Pastor, do que você está falando? De brechas que você dá para o inimigo. Amém? Lava essa boca, crente. Para de contar essas piadas sujas, esdrúxulas, que você conta. Para de dar lugar para o diabo. Dá uma reeditada nas suas redes sociais. Sai de uns bocado de grupo. Está em tudo quanto é grupo, menos em grupo de crente. Está no grupo do futebol. Mas por que você está lá? De vez em quando alguém solta umas mulheres. Como assim, pastor? Pelada. Aí você vai dar uma olhada. Misericórdia. Você está entendendo? É assim que eu dou brecha para que Satanás encontre repouso, guarida na minha casa espiritual. Ele sempre quer um lugar onde ele possa repousar. Outra coisa que você precisa entender sobre Satanás: ele não desiste nunca. Só tem um momento em que ele vai desistir da sua vida espiritual: quando nós estivermos na glória. Quando você estiver num corpo incorruptível. Mas enquanto, querido, meros mortais, ele nunca vai desistir. O texto diz que das andanças ele voltou. Se ele voltou é porque ele não desistiu. Quem sabe eu encontro a casa vazia. Quem sabe uma hora ou outra o Cristiano não dá brecha. Quem sabe uma hora ou outra o César não dá brecha, não dá lugar. Você está entendendo? Ele não vai desistir. E deixa eu te falar uma coisa: ele não perde tempo. Ele atua em cima do seu tendão de Aquiles. Você sabe o que é o tendão de Aquiles? Na sua fraqueza. Satanás não vai atacar você nas suas fortalezas. Ele age em cima das suas fraquezas. Se você é do estupim curto, ele sempre vai agir nessa área na sua vida. Você está entendendo? Se você tem inclinação à bebida, ele sempre vai agir nessa área. Se você tem inclinação à jogatina, Jesus te libertou do vício da jogatina, loteria, carteado, truque, vale seis, ladrão. Ele sempre vai vir com uma oferta do tipo. Você está entendendo? Mas a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resiste. Ou vigia só. Eu falo muito no discipulado. O sujeito foi liberto da cachaça, acabou a luz em Garatinga, e passamos isso quase que sempre. Não pode ver. Apaga a luz de Garatinga inteiro. Não é assim, César? Aí o sujeito, a mulher, o bem, acabou a... Aí ao invés dele ir no supermercado, ele vai no boteco. Tem uma vela? Tem. E pinga. Tem, está tudo escuro mesmo.
Ninguém vai ver o bebê na pinga. Uma hora a luz volta e você está com a dose. Você está entendendo? Ou evita lugares, evita amizades. Nem toda festa é festa para crente frequentar. Tem lugares, tem bares que tem conotação de balada. Você sabia disso? Amém? Amor, vamos dar uma volta em Paraty, vamos no sinucoterapia. Vai no shopping, Vai numa pizzaria legal, vai num lugar de família. Entre deguste e pacote, vai no pacote. Posso ouvir um amém? Se você estava pensando depois do culto ir para o deguste, o Espírito Santo acabou de tocar. Te dá um sinal. Você está entendendo? Amém? Evita, lugares que não condizem com a vontade de Deus. Vou fazer um merchan aqui para o gaúcho, né? Vai no gaúcho, Como um gauchão prensado lá, pelo amor de Deus. Quinta verdade, e aí eu termino por aqui, pode dar glória a Deus, Cristiano. Terminou 10 para as 8, pastor está terminando, é Deus mesmo. Eu estou falando, tem um efeito colateral nisso aqui, ó. Casa vazia e ornamentada não é sinônimo de casa habitada. Casa vazia e ornamentada não é sinônimo de casa habitada. Pastor, eu não entendi. Deixa eu te dizer uma coisa. O fato da sua vida estar certinha, organizada, não implica necessariamente que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Tem gente que confunde as coisas. Minha vida está tudo certinho, pastor. Nossa, está tudo organizadinho, está tudo ornamentadinho, está uma paz. Casa varrida e ornamentada não é sinônimo de casa habitada. Não significa necessariamente que o Espírito Santo tomou posse. Portanto, querido, cheque se a organização da sua casa, a ornamentação da sua casa espiritual, remete à presença real do proprietário dela, o Espírito Santo. Pastor, não entendi. Se de fato o Espírito Santo habita dentro de você, então a sua mobília espiritual remete ao proprietário dela. Você já viu que ela fala assim, já foi na casa da Samra? A casa da Samra é a cara dela. Nunca fui na casa da Carol. Né? Mas a casa da Carol é a cara dela. A casa da Larissa é a... Você entendeu? A mobília da casa remete ao proprietário. É mais ou menos assim, não diz respeito ao que nós estamos dizendo aqui não, mas se a casa for uma bagunça, o proprietário é uma bagunça. Amém? Você entendeu? Né? Mas voltando para o contexto espiritual, as suas mobílias têm que condizer com aquele que habita dentro dela. A sua mobília tem que ser mobília de paz. A sua mobília tem que ser mobília de alegria. A sua mobília tem que ser mobília de longanimidade. Você está entendendo? A sua mobília tem que ter a cara do fruto do Espírito Santo que habita dentro de você. A ornamentação não tem que ser minha, a ornamentação tem que ser dele. É ele quem ornamenta
É Ele quem organiza, é Ele quem limpa, é Ele quem varre, é Ele quem faz a faxina, é Ele que até destrói cômodos que eu não preciso deles mais. Você está entendendo? Qual é a cara da sua casa? Qual é a cara da sua mobília? Se a mobília da sua casa, que você acha que está certinha, que você acha que está ornamentada, que você acha que está organizada, se na sua casa tem uma mobília chamada ira, então o Espírito Santo não habita lá. Se na sua casa tem uma mobília chamada mágoa, o Espírito Santo não habita lá. Se na sua casa tem uma mobília chamada pecado, o Espírito Santo sequer foi proprietário dela. Você está entendendo? A sua mobília tem que remeter ao proprietário. A sua casa tem que remeter àquele que habita dentro de você. E aquele que habita dentro de você é verdadeiro. Aquele que habita dentro de você é o paracleto, o advogado, aquele que te guia. Se coloque de pé do teu lugar. Querido, eu não quero com essa pregação. O intuito não é enaltecer o reino de Satanás, não. Não é isso, de forma alguma. Mas eu quero alertar você quanto ao perigo de uma casa espiritual vazia. O perigo de uma casa espiritual inabitada. O perigo de uma casa espiritual onde o Espírito Santo não mora mais. Significa que Satanás tem legalidade para voltar, repousar e ainda trazer outros consigo. Como é que está a sua casa? Pastor, está varrida, está ornamentada, está tudo certinho, mas está desabitada. Sabe uma característica de quem muda para os Estados Unidos ou Europa, é que você não é igual aqui, você não aluga só a casa. Sabia disso? Você não aluga só a casa, você aluga a casa e os móveis. Os móveis vêm junto, os móveis vêm no pacote. Você está entendendo? Pastor, onde você está querendo chegar? É uma casa varrida, ornamentada, esperando um inquilino. Que tipo de inquilino tem habitado dentro de você? Pastor, tem alguns pensamentos estranhos na minha mente. Quem é o inquilino que está habitando dentro de você, querido? Para quem você tem alugado a sua casa espiritual? E no que tange a Satanás é aluguel mesmo, porque ele não é dono de nada. Nem no reino dele ele manda. É isso que me intriga em Satanás. Como ele é persistente, porque nem no reino dele ele governa. Cristo é governo até mesmo sobre o reino de Satanás. Você está entendendo? Para quem você tem alugado a sua casa espiritual? Quem de fato tem habitado dentro de você? Quem de fato tem habitado dentro desse tabernáculo? Desse templo do Espírito Santo, que é você? Será que a sua mobília, a nossa mobília remete à mobília do Espírito Santo? Ou a sua mobília remete à mobília de Satanás? Quem tem dormido na sua cama espiritual? Quem tem comido na sua cozinha espiritual? Para quem você tem abrido a porta da sua casa espiritual, para que ele sente na sua sala de estar? Pastor,
Eu preciso convidar o Espírito Santo para voltar. Se você é essa pessoa, querido, eu não vou te convidar aqui na frente, meu sentido não é te constranger, mas aí do teu lugar, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu tenho sido um inquilino eu tenho sido um locatário do capeta. Eu tenho alugado a minha casa para o diabo. Se você é esse tipo de pessoa, querido, coloca a tua mão sobre o teu coração. Igreja, feche os olhos. Faça um concerto com Deus nessa noite. Não faça um concerto com a igreja, não faça um concerto com o pastor, mas faça um concerto com Deus nessa noite. Oh, foi Deus que limpou sua casa, só. Foi Deus que ornamentou. Por que Ele não é bem-vindo mais na sua vida? Por que Ele não é bem-vindo mais na sua mente? Foi Ele quem colocou a mobília. Foi Ele quem tirou toda a sujeira. Porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Foi Ele quem lavou as suas vestes. Lembra de onde Ele te tirou, filho? Lembra de onde Ele te resgatou, filha? Que amnésia espiritual é essa que você não se lembra mais de onde o Espírito Santo te tirou? Aonde Cristo foi para te resgatar? E Ele não apenas te tirou de lá, Ele entrou na sua casa, Ele varreu tudo aquilo que não prestava, todo o cisco imundo de Satanás. E colocou uma mobília nova, organizou, ornamentou a sua casa, embelezou a sua casa, demoliu cômodos que você não precisava mais. E quando você tinha que dar a casa para Ele, para que Ele habitasse, para que Ele morasse, você escolheu deixá-la vazia. Se você é esse tipo de pessoa, aí do teu íntimo você pode orar. Você pode dizer para Deus: Deus, eu não quero mais ser uma casa inabitada, eu não quero mais ser uma zona neutra. Eu não quero mais. Eu quero ser um lugar de habitação do Espírito Santo. Eu não quero mais que o inimigo ronde a minha casa, tentando achar lugar, tentando achar espaço. Eu quero consertar a minha vida em todas as áreas. Você pode falar isso para Deus aí, querido. Você pode falar isso para Ele nessa noite. Aí no seu íntimo. O conserto que tem que ser consertado, sou. Conserto que tem que ser consertado. Ou sai desse namoro que está te afastando da presença de Deus. Tira o pé do acelerador desse namoro carnal. Para de dar vazão ao diabo. Para de dar legalidade para ele. Em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, papai, pela organização que o Senhor fez em nossas casas espirituais. E se nessa noite existem, papai querido, casas varridas e ornamentadas, porém vazias, que o Senhor torne a habitar dentro delas, que o Senhor torne a fazer morada, que cada cômodo da nossa casa espiritual, que cada mobília da nossa casa espiritual sejam habitados, papai querido, pela tua presença, pelo teu toque, pelo teu agir.
Que o Senhor possa, papai querido, confrontar corações e vidas aqui nessa noite. Há uma tomada de postura. Levanta homens e mulheres diferentes, cristãos cientes da batalha a qual eles estão inseridos, cristãos cientes que as armas das nossas milícias, papai querido, não são carnais, mas são sim espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Toma, papai querido, a nossa vida. Toma, papai querido, esse irmão, essa irmã que está distante dos teus caminhos, distante da sua casa. Papai querido, que há muito não sentem a sua presença. Toma nas suas mãos, Deus, e abençoa. Fortaleça. Torne essa casa habitada, Deus. Torne essa casa a habitação do Espírito Santo. Torne essa casa morada. Em nome de Jesus. Querido, que essa palavra possa ter entrado no teu coração e que de alguma forma o Espírito Santo possa ter ministrado a você. Se você é esse tipo de casa inabitada, zona neutra, sai desse espírito de covardia. Toma uma postura, se posiciona e passa a ser lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Faça assim com as mãos. Que o amor, olha, agora eu posso ir com as duas mãos, olha. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia! A todos aqueles que nos acompanharam na live, beijo no coração. A todos aqueles que nos visitaram, beijo no coração. Deus abençoe. Deseja para o teu irmão aí uma semana de vitória.